Boa noite. Queria agradecer o Bruno, a Miriam, o convite que foi feito para poder estar aqui com vocês. Tá bom. Eu queria me desculpar pelo atraso. Nós precisamos ir numa visita de UTI e eles só abriram a visita às 4 da tarde para nós, então os irmãos nos desculpem, viu? Não é hábito nosso isso. A Bíblia ensina que o Senhor passeia no meio do seu povo. Obrigado, irmão. Então, quando a igreja se reúne, ele vem para participar. Por isso que a gente não pode atrasar, porque é um encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Então, tá pedido aí desculpas pelo atraso. Pois bem, eu vou começar a conhecer os irmãos, né? Então, eu tenho em mente uma porção para partilhar. E aí a gente vai ver como é que o Senhor vai unindo os corações da gente. Eu sei que tem muitos temas para serem trabalhados dentro da juventude, dentro de casais, dentro de filhos, mas vamos deixar o Senhor ir definindo a maneira de fazer. Eu quero fazer uma coisa com os irmãos. Deus começa sempre com Ele próprio. Ele nunca começa com a gente. Ele começa com a régua dele. Então, nós nos ajustamos a ele, e não o inverso. Então, toda vez que Deus intenta fazer algo, ele começa derramando de si mesmo, dos seus princípios, dos seus propósitos, da sua forma de fazer, de agir. E aí eu vou aproveitar o nome que vocês têm na reunião de vocês. Eu estou vendo o quadro aqui, Eclésia, que significa igreja, tirados para fora do mundo, para pertencermos a ele. E o que eu quero mostrar para os irmãos? Eu quero mostrar como a igreja começou no Velho Testamento, a maneira pela qual ela foi iniciada no Velho Testamento, para a gente poder entender a mente de Deus, a maneira pela qual Deus funciona, né? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos fazer uma coisa. Aí mesmo sentado, está todo mundo pertinho. Se for possível, ora com quem está aí do seu lado, de 2 em 2, 3 em 3, e vamos orar ao Senhor, colocando a vida de vocês, a minha vida, diante de Deus nesse momento, pode ser? Vamos todos nós levantarmos a voz em oração. Ó Espírito, vem sobre nós, vem sobre o teu povo. Quem somos nós? Senhor, somos redimidos e resgatados pelo Senhor. Somos pecadores visitados pela tua graça. Por isso pedimos em nome de Jesus o teu socorro e o teu cuidado sobre nós essa noite. Vem sobre cada um de nós. O Senhor conhece os corações, as necessidades, a forma de fazer e de agir. Por isso nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus, visita o teu povo. Visita o teu povo. Visita a minha vida. Não somos nada e ninguém. Dependemos totalmente do teu Espírito Santo. Somos como uma criança recém-nascida, que precisa ser tomado pela mão e cuidado pelo Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos visita, para que o teu bom nome seja glorificado. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Acho que eu vou aceitar o pedestal. Oi? Não, só o pedestal já vai ajudar.
É isso? Vocês que têm que ver a posição. Oi. Deixa eu conhecer um pouquinho o grupo antes de começar a falar. Quantos aqui não são casados? Levanta a mão. Certo. Quantos aqui são casados de 1 a 5 anos? A grande maioria. De 5 a 10. 10 a 15. De 15 em diante. Certo. Tem um grupo bom aí. Certo. Quem tem filhos entre 1 e 3 anos? Filhos entre 3 e 6. Filhos. Filhos entre 6 e 12. Filhos entre 12 e 18. Acima de 18. Certo. Tem alguns que não abaixaram a mão para nada. Eles leram aquele texto de Gênesis que é para povoar a terra e acharam que é sozinho, né? Certo. Quem aqui é convertido abaixo de 5 anos? Entre 5 e 10 anos. Quem é convertido entre 10 e 15 anos? Acima de 15 anos de conversão. Certo. Tá. Vamos lá. Meus queridos, a Bíblia, ela fala a respeito, no Novo Testamento, de uma coisa chamada sombra. Então, vocês estão vendo a sombra da minha mão na parede. A sombra representa a minha mão? Sim. Ela é a minha mão? Não. Então, ela é uma representação de uma realidade. Ela não é a realidade, mas ela representa a realidade. Faz sentido? O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Então ela revela algumas coisas de forma escondida que estão presentes dentro do Novo. Então, o Velho é como se fosse esse símbolo da sombra, e o Novo Testamento é como se fosse a minha mão. Então, quando nós estudamos o Velho Testamento, nós precisamos olhar com um entendimento do Novo. Porque o Velho, ele vai confirmando o Novo. Quando Jesus ressuscitou, e ele começa a andar com os 2 discípulos de Emaús, o Senhor Jesus, ele vê que eles estão tristes, e os 2 não reconhecem que é o Senhor. E aí o Senhor diz, do que vocês estão conversando? E eles respondem, você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe os acontecimentos dos últimos dias? E aí eles começam a falar de Jesus o Nazareno. A história diz que Cleopas, que é um dos que estavam andando ali, é tio do Senhor. E ele não reconhece o Senhor. Cresceu com ele e não reconheceu ele. Por quê? Porque a tristeza faz isso com a gente. Ela cega a visão da gente. E aí eles vão conversando, chega um momento que Jesus diz assim, ó tardos e nécios de coração, para crer tudo aquilo que as Escrituras têm falado. E aí o texto diz assim, então começou a mostrar tudo que a respeito de si mesmo estava escrito nos Salmos, na lei e nos profetas. Então ele começa a abrir tudo que o Velho Testamento falava a respeito dele próprio. E à medida que ele vai falando, o texto bíblico diz que o coração deles ia ardendo. Vai ardendo, vai ardendo, vai ardendo. Então ele abre sobre a pessoa dele,
sobre aquilo que ele próprio é. E à medida que ele vai falando, então, o coração deles vai ardendo, porque o nosso coração, queridos, só arde de forma genuína, porque ele pode arder por muita coisa. Pode arder por paixão, por ciúmes, por raiva, por ira, mas quando a gente pensa nas questões espirituais, o nosso coração só arde genuinamente se for pela pessoa de Cristo. E aí, o Senhor diz que vai embora e eles o constrangem. Então o Senhor fica com eles e o Senhor pega um pão e parte o pão. Quando o Senhor parte o pão, os olhos deles foram abertos. E eles viram que aquela pessoa era Cristo. Era o próprio Senhor Jesus quem estava falando com eles. Dali, nós tiramos uma conclusão bem simples. Pessoa e obra. Porque Jesus foi pão partido naquela cruz. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Quando o Senhor Jesus visita Saulo de Tarso, Saulo está perseguindo o Senhor, e aí ele vê uma grande luz, e ele cai do cavalo, e o Senhor fala com ele. Fala o quê? Saulo pergunta, quem és tu? E ele diz, eu sou Jesus, pessoa, a quem tu persegues, a igreja, resgatada pela obra dele, pessoa e obra. Quando João, no capítulo 5, ele está chorando, de joelhos no chão, e ele está clamando porque ele não encontrava alguém que pudesse abrir o livro e resgatar os remidos que estavam dentro daquele livro, eu e você. Então ele chora copiosamente, o anjo o toca, ele levanta os olhos, o que ele vê? Um cordeiro, pessoa, como que tendo sido morto. Obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Então, nós não temos igreja se nós não entendermos que há uma pessoa no nosso meio que é modelo, que é salvação. Essa pessoa é o nosso amado Senhor Jesus. Ele é a pessoa a ser vista, a ser olhada, a ser conversada. A gente não conversa de um irmão. A gente conversa de quem? De Cristo. Vocês estão entendendo? Se você conversar dos meus pecados, você sai dessa conversa de que jeito? Frio. Porque por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriaria. Nós somos aqui em quanto? Umas 40, 50 pessoas? Então, o que é o amor de quase todos? Digamos que sejam 50, 40, 45. E vai sobrar um pouquinho de pessoas. Então, assim, eu quero que a gente comece a entender o que significa eclésia. O que significa igreja? O que a Bíblia conta a respeito disso? Antes disso, deixa eu ler alguns textos para a gente entender essa questão da sombra. Abro em Colossenses, capítulo 2. Versículo 16 e 17. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele está se referindo à lei mosaica. A lei mosaica é uma sombra de uma realidade chamada Cristo. Abro em Romanos, capítulo 15.
Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, para a nossa consolação, para a nossa edificação. Então, as coisas que eram, existem para nós. Só que nós temos que saber fazer a leitura, porque senão você faz a leitura como se fosse apenas uma história. E você não entende o real sentido que está naquela história. Eu sempre amei muito o Novo Testamento. E eu tive um pouco de dificuldade no início da minha carreira cristã com o Velho Testamento. Até que eu entendi o que eu estou dividindo com vocês. Eu entendi que eu tinha que ler o Velho procurando Cristo. Procurando a pessoa de Cristo. E à medida que eu ia encontrando a pessoa de Cristo, a história do Velho Testamento era completamente diferente, certo? Abram em Hebreus capítulo 9, versículo 23. Diz assim: era necessário, Hebreus 9, 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Então ele está trazendo, existe uma sombra, mas existe um verdadeiro. O verdadeiro sempre é a pessoa e obra de Cristo. Então esse é o nosso desafio, pessoa e obra de Cristo. Meus queridos, quando o Senhor Jesus está no Monte da Transfiguração, ali em Mateus capítulo 17, então, vem a eles, a glória aparece, e quem que desce? Elias e Moisés. Elias representava os profetas. Moisés representava a lei. O que a voz falou para Pedro, Tiago e João? Este é meu filho, amado, em quem tenho todo o meu prazer. A mesma coisa que foi dito lá no batismo. É repetido. Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Mas aí acrescenta uma coisa. O que acrescenta? A ele ouvi. Por que está dizendo a ele ouvir diante da lei e dos profetas? Porque toda profecia precisa apontar para quem? Cristo. Toda lei, regra, determinação tem que apontar para quem? Cristo. Os irmãos estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz, com toda a autoridade do mundo, julgai todas as profecias. Diz com toda a autoridade do mundo. Por quê? Porque as profecias, elas precisam apontar para quem? Para Cristo. Senão eu estou ouvindo Elias. E eu não estou ouvindo a quem Elias deveria apontar, que é a bendita pessoa do nosso Senhor. Está fazendo sentido, meus queridos? Então a igreja, existe uma sombra e existe uma figura do verdadeiro. Aquilo que representa para nós o real, o verdadeiro, né? Mais um último texto aqui no Novo Testamento sobre essa questão do escrito do Velho Testamento. Abra em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que diz. Versículo 11. Ele descreve aqui 5 pecados de Israel. O cobiçar as coisas más,
serem idólatras, praticarem imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmurar. Ele vai descrevendo ao longo do capítulo esses 5 pecados de Israel. Aí, olha o que ele diz quando ele conclui os 5 pecados. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Então, o que é escrito lá atrás é escrito para nós. Só que você tem que saber fazer a leitura. Se você não souber fazer a leitura, você entende que é apenas uma história. Então, vou dar alguns exemplos bem simples para os irmãos. Eu estou na introdução, antes de entrar no estudo que eu quero dar. Tá? Eu quero estudar o Monte Moriá com os irmãos. Eu quero mostrar o que tem lá no Monte Moriá. Deixa eu mostrar para os irmãos algumas figuras que aparecem lá no Velho Testamento. Vamos pegar Gênesis, bem básico. Adão e Eva pecam, e então, Adão, cose folha de figueira para esconder a nudez. Por algum motivo, o pecado deles foi desobediência, mas apareceu em forma de sexualidade. Por algum motivo isso aconteceu. Os irmãos que são mais espirituais, eles dizem o seguinte, que eles têm uma visão mais espiritual das coisas, eles dizem o seguinte, eles dizem que Adão ficou sem a glória de Deus. Por isso ele precisou usar uma roupagem. O problema é que folha de figueira enruga. Então, de que jeito que ele tentou lidar com o pecado dele? Escondendo. O que Deus fez? Foi lá e matou um animal. E quando matou esse animal, Deus cobre a nudez deles. Quem é o animal? Cristo. Simples. Isso está de acordo com Isaías 61, quando nos ensina que ele nos cobriu com um manto de justiça. Faz sentido para os irmãos? Simples, profundo e maravilhoso. E aí entra, olha meus irmãos, me arrepio inteiro de falar. E aí entra uma coisa simples, que é extremamente atual. Adão e Eva têm filhos, tem Caim, tem Abel. Certo? O que ocorre? Caim traz o melhor que ele produziu e trouxe do melhor que ele tinha uma oferta a Deus. E Deus rejeitou. E aí, Abel pega e mata um animal e traz a oferta, a gordura desse animal para Deus. Traz o melhor do animal. Afinal de contas, uma gordurinha vai muito bem. Traz o melhor para o Senhor. Traz a oferta deste animal para o Senhor. Certo? Vamos parar e vamos entender. Diz que Caim não foi aceito. Qual é a palavra que os psicólogos mais usam hoje? A aceitação. Vocês estão entendendo? Ah, não, seu filho precisa se sentir aceito, amado, cuidado, você não pode rejeitar. Quando a gente tem um perrengue com algum irmão, é porque você se sentiu de que jeito? Rejeitado. Não aceito. Meu Deus. Vocês estão entendendo? É a mesma crise que estava tendo entre Caim e Abel. Só que aí o que acontece? O texto bíblico diz que Caim teve a oferta rejeitada e Abel teve a oferta aceita. E o livro de Hebreus, capítulo 11, quando vai descrever os heróis da fé, diz que a oferta de Abel nos fala até hoje. Porque a oferta de Abel nos fala o quê? Da obra de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então você tem que aprender a ler com a ótica que está na mente de Deus. Por isso que eu estou dizendo, Deus, quando começa, ele começa com ele mesmo. Ele não começa com a gente.
O evangelho é a pessoa e obra dele. Não é a gente, não é pregação de autoajuda, não é pregação de psicologia. O evangelho começa e termina com a pessoa e obra de Cristo. Está fazendo sentido para vocês? Então isso daí, meus queridos, vai mostrando a maneira pela qual a gente precisa ler. Mas vamos um pouquinho mais. Se o ser humano tem problema de aceitação, Deus resolve. Simples. E aí, a próxima história que a Bíblia conta é a de Noé. E diz que Noé achou graça diante de Deus. O que é a palavra graça? Aceitação. Quem aqui não se sente bem aceito? Levanta alto a mão. Isso, já que é para... Vamos de novo. Deixa eu fazer a pergunta de outra maneira. Quem aqui tem baixa autoestima? Quem aqui este ano já foi desprezado? Quem aqui é rejeitado de tempo em tempo? Quem aqui tem dificuldade com aceitação? Olha lá. Aí, o que Deus faz? Deus traz uma palavrinha chamada graça, que é o que as teorias modernas falam a respeito do ser humano. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 6, ensinando para nós a respeito dessa verdade chamada graça. Vocês estão entendendo? Só que graça é uma expressão tão interessante, porque ela não significa apenas aceitação. Graça significa elegância, charme. Quando você pega uma pessoa elegante ou charmosa, o que você faz? Uau! Não é assim? Você não põe reparo em alguém elegante ou alguém charmoso? Olha o que Jesus falou, João capítulo 12. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Senhor é elegante. O nosso Senhor é charmoso. Cheio de graça. E para alguns de nós que somos complicados, ele vem com graça sobre graça. Porque ele é perito em resgatar a história complicada. Tem história complicada que graça não é suficiente para resolver. O que ele tem? Graça sobre graça. Porque não há história que ele não resgate, que ele não seja poderoso para restaurar. Os irmãos estão entendendo? Mas não vamos parar aí. Vou para mais uma história. Para a gente entender a questão da sombra e da realidade. Noé constrói uma arca. E ele entra, ele e mais 7 pessoas, 8 pessoas ao todo, na arca. A Bíblia foi criada, a Bíblia conta a história da criação que foi feito em 7 dias. 6 foi o dia que nós fomos criados. Aí Apocalipse, a Bíblia responde a Bíblia, diz que 6 é número de homem. 666 é um triplo homem. É um homem enraizado nessa vida, nessa terra. Então 6 é número de homem. 7 é número do quê? De descanso. E 8 é número do quê? De reinício. Porque Deus startou tudo. E reiniciou todas as coisas. Só que aí virou para ele e falou... faz uma arca e entra dentro dela, você e sua família. Entrou ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Certo? A arca tinha uma janela e uma porta. Quem é a porta? Cristo. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Cristo, aquele que nos livra da ira vindoura. Então toda ira
que é para cair sobre nós, cai em cima de quem? Cristo. Noé e sua família estavam ocultos em Cristo. Por que uma janela para cima? Porque Cristo só tinha uma visão. Não é para parar e adorar? Meus irmãos, é simples, é lindo, é profundo, é maravilhoso. O que falar de José? Uma irmã especialista em tipologia, ela diz que José tem 144 comparações com Cristo. Eu ainda não gastei tempo estudando esse material. Mas eu vou dizer uma coisa. Ele não foi aceito pelos seus. Uma comparação. O que Mateus diz? Que ele veio para o que era seus. Desculpem, João 1. Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. A mesma coisa. Ele foi traído, José foi traído pelos seus. O que houve com Cristo? A mesma coisa. Mas o que eu mais acho maravilhoso, assim, tem duas porções de José que enchem meu coração. Quando José se abre com os irmãos, então ele é um tipo de Cristo. Então Jacó, que é o pai dele, é um tipo de quem? De Deus Pai. Certo? Na sombra. Olha o que ele diz para os irmãos. Ele está mandando os irmãos de volta para buscar o pai. Vai e dize a meu pai toda a glória que eu tenho neste mundo. Oh, meus queridos, como não amá-lo? Como não desejá-lo? Ele está presente em todo o Velho Testamento. A gente precisa garimpar ele, porque ele está presente lá. Ele é o que aquece o nosso coração. Isso é feito pela obra do Espírito, mas preste atenção. O Espírito é discreto, porque ele revela uma pessoa, duas pessoas. Ele revela Cristo e o Pai. Ele tem uma profunda descrição, revelando a natureza do Filho e do Pai dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Pois bem, existe uma história que é sombra e que eu quero trazer ela à realidade para os irmãos. É a história do Monte Moriá. Moriá significa aquele que Deus escolheu. Quem que escolheu o monte? Deus. Eu estive no Monte Moriá, lá em Israel. Fui em Israel uma vez, eu estive lá, não podia entrar no templo lá dos muçulmanos, porque é proibido, mas eu estive ali nas pedras, onde Jesus virou a mesa dos cambistas, e ali no monte. Então, passei por ali. Moriá significa aquele que Deus escolheu. Deus escolheu esse monte, mas monte na Bíblia também é tipológico. Também é uma sombra. Porque na Bíblia, monte significa lugar de quem reina. Então, por exemplo, Jesus falou sobre as bem-aventuranças de um monte. Ali ele ensina os princípios do reino. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí vai. E termina com: bem-aventurados sois quando, por amor de mim, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Então ele faz uma descrição de como é o reino.
né? O reino, o palácio de Davi, ele estava no Monte Sião. O templo de Salomão estava no Monte Moriá. Então, monte na Bíblia sempre representa reino. Quando Satanás tentou o nosso Senhor Jesus, Satanás tenta o Senhor Jesus em 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo para ser aceito. E a terceira coisa é o quê? O Senhor o leva a um alto monte. Desculpa, o diabo leva a um alto monte. E lá do alto monte mostra para ele todos os reinos do mundo. E diz o quê? Todos estes reinos, toda esta glória eu vou te dar se você prostrado me adorar. E o Senhor o repreende em definitivo e ele foge do Senhor. Então, monte sempre tem esse sentido. Vocês lembram a interpretação do sonho de Daniel para Nabucodonosor? Ele interpreta, Nabucodonosor era um homem, era um rei extremamente desconfiado, porque toda pessoa que reina endoida, pira. Ele tem que ter um copeiro, porque estão querendo matar. Ele tem que ter um padeiro, porque querem envenenar a comida dele. Então ele é pirado. Ele é enlouquecido com isso daí, com perseguição. Então ele tem um sonho, e aí ele chama os sábios e os magos e diz: eu quero que vocês me interpretem o sonho. Tá bom, conta o sonho que a gente interpreta. Se vocês são bons para contar o sonho, eu quero que vocês me digam qual é o sonho. E aí não se achou ninguém para contar qual era o sonho. Daniel orou, Deus deu o sonho para ele, chegou para ele e falou: rei, o teu sonho foi uma grande estátua. A cabeça de ouro, o peito de bronze, as pernas de ferro, os artelhos de barro e de ferro, os pés, e os pés apenas de barro. Então, ele vê, e aí ele diz: são 5 reinos. Só que aí ele diz assim: 5 reinos que virão depois de ti. Só que aí ele diz assim: mas uma pedra foi cortada de um alto monte. Quem é a pedra? Cristo. E essa pedra, não sei se tinha espada, destruiu essa estátua e fez um grande monte onde reina o Senhor totalmente. Os irmãos entendem? Então, sempre que há um monte, vai haver um reino. Então, o Monte Moriá, ele representa o reino espiritual. O Monte Moriá, qual é a sombra do Monte Moriá? A igreja. Então, o que ocorre no Monte Moriá fala de mim e de você. E, em especial, de vocês. Porque vocês tiveram a felicidade de dar o nome de Eclésia. Isso é para lembrar vocês. Então, o Monte Moriá fala daquilo que ocorre dentro da igreja, de quais são os 2 pilares na qual a igreja de Deus é fundamentada. O Monte Moriá, ele quase não aparece. O Monte Sião aparece muito nas Escrituras. Eu ainda tentei, no guia que estava viajando com a gente lá dentro de Israel, ele é um guia bem experiente, eu perguntei: Sião significa o quê? Sião representa muita coisa para nós. Sião representa onde foi construído o palácio de Davi, mas Sião representa o povo de Deus. Então, o significado pode representar toda a nossa cultura. Então, ele foi me explicando que a palavra representa muito, mas o Monte Moriá não. O Monte Moriá tem 2 histórias em torno dele. Só 2. E essas 2 histórias são o fundamento pela qual a igreja de Deus é edificada. Vocês estão entendendo? Primeira história, Gênesis 22. Abram lá. Texto muito conhecido.
diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem ama, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Até aqui. Meus queridos, o que nos é ensinado via de regra? Que nós temos que sacrificar no altar aquilo que nós amamos muito. Quem já ouviu alguma mensagem assim, em cima desse texto? É mais ou menos isso que nos é ensinado. Isso existe? Existe. Então, Deus estava aqui trabalhando, pondo à prova o coração de Abraão. Então, nada pode ser maior para nós do que Deus. Nada pode ser maior para nós do que Deus. Então, Isaque era o filho tão esperado. Ele tinha 100 anos de idade quando Isaque chegou. Ele já tinha cometido o erro com Ismael. Então, Isaque vem para ser o herdeiro e o sucessor dele. Então, isso nos é ensinado, e isso é claríssimo, e isso é uma lição que todos nós vamos ter que passar. O que via de regra não nos é ensinado? O Monte Moriá. Qual é a história em torno do Monte Moriá? O pai e o filho. O pai sacrificando o filho. Abraão colocou a lenha no ombro de Isaque. Quem colocou a cruz no ombro do nosso Senhor? O próprio Pai. Abraão levava o cutelo e o fogo. Quem matou Cristo na cruz do Calvário? O Pai. Quem aqui tem um filho? Só um. Certo? Qual é o nome dele? Timóteo. Irmãos, por quem vocês sacrificariam o Timóteo? Qual de nós? Escolhe pelo menos um.
Meus queridos, Deus não deu apenas o Filho dele por nós. Deus deu o Filho dele por um estúpido, por um agressor, por um bandido, por um indisciplinado, por um bravo, rígido, tenso, por um fantasioso. Deus não apenas deu, mas ele deu por gente complicada. Mas gente complicada. Ele deu seu único filho. Faz sentido? Por isso que 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 3, diz assim: Deus estava em Cristo, resgatando consigo o mundo. Aqui o versículo diz que os dois caminhavam juntos. Então o Senhor ficou com o Pai ficou com o nosso Senhor até o meio-dia, quando o meu e o seu pecado foram colocados no ombro do nosso Senhor. Às 9 da manhã o nosso Senhor diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Às 3 da tarde o nosso Senhor diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Mas ao meio-dia, quando a terra convulsiona, quando existem trovões, relâmpagos, terremotos, maremotos, quando a terra convulsiona, ela convulsionou por quê? Porque o meu e o seu pecado estavam sendo colocados sobre a pessoa do nosso Senhor. Ali, o Pai se afasta. Porque o Pai não pode conviver com o pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Os irmãos estão entendendo? E ali o nosso Senhor, o nosso amado Senhor, bendito Senhor, santo Senhor, ele não apenas experimenta o pecado, mas ele se faz pecado. O que é isso? Experimentar pecado é fazer uma coisa errada. Mas se tornar pecado é ele sentir todo o dano do pecado. Você já pecou e teve muita vergonha? Ele teve essa vergonha. Você já pecou e teve culpa? Ele teve essa culpa. Você já pecou e teve desespero de querer acabar com a sua vida? Ele teve todo o dano do pecado dentro dele. Ele não apenas foi colocado sobre ele o nosso pecado, mas ele experimenta o pecado na profundidade do pecado, porque ele se tornou um sumo sacerdote fiel. Ele precisa experimentar tudo aquilo que nós experimentamos, para ele poder ser fiel, ser misericordioso, ser santo, e poder cuidar de nós do jeito adequado. Meus queridos, como não amá-lo? Como não amá-lo? Ele é único. Ele é único. Então a primeira história que ocorre no Monte Moriá é o pai sacrificando o filho. Pessoa aí, obra. Pessoa aí, obra. Pessoa aí, obra. Quando Pedro, ele está ali naquela casa em Jope, e aí ele tem uma visão. Qual é a visão que Pedro tem? Ele vê um lençol branco com 4 pontas. 4 na Bíblia significa os 4 cantos da terra. Então, uma totalidade de Deus. Ele vai vir, quando aparecer 4, é porque ele está falando dos 4 cantos da terra. Vocês lembram gente, no Jardim do Éden, vocês lembram que existia um rio com 4 braços? Por quê? Porque está falando que aquele jardim tinha como propósito os 4 cantos da terra. Fez sentido para os irmãos? Certo. Ele vê um lençol sendo abaixado pelas 4 pontas. Toda tribo, língua, povo e nação. Um lençol branco, santidade, pureza. Só que dentro desse
lençol, estava cheio de animais impuros. Cheio de animal que ele não podia comer. E aí o Espírito vem para ele e diz o quê? O Senhor diz o quê? Mata e come. Não, Senhor. Dá para juntar essas duas palavras? Não, Senhor. Ele conseguiu. Só Pedro. Não, Senhor. Mata e come. Senhor, nunca entrou na minha boca nenhuma coisa impura. Mata e come 3 vezes. Senhor, nunca comi nada assim. Aí batei na porta. Ó, eu estou vindo aqui em nome de Cornélio, um centurião romano, cheio de obras boas. E ele estava orando e teve uma visão. Diz que era para eu vir aqui em Jope, na sua casa, chamar alguém chamado Cefas, Pedro, e levar ele lá. Aí Pedro entendeu tudo. Quem eram os animais impuros? Eu e você. Porque nós não éramos judeus. E o evangelho estava sendo estendido aos gentios. E Pedro, pela primeira vez, compreende que então o evangelho é para toda a terra. Não é apenas para os judeus. Vai lá, mata, come, vai ter comunhão. Quem somos nós para negligenciarmos comunhão com este ou com aquele? Quem somos nós? Nós não sabemos o que Deus intenta na mente dele. Temos, obviamente, que ter comunhão com o ímpio com sabedoria, com graça, com a finalidade de levar o evangelho, nunca de conviver, apenas de levar o evangelho, que é o que Pedro fez. Foi lá e levou o evangelho. E ali eles se converteram e o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio. Os irmãos entendem? Meus queridos, pessoa e obra. Pessoa e obra. Os irmãos que subirem nesse púlpito precisam considerar pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Pessoa e obra. Os irmãos estão entendendo? Porque este é o evangelho. E para nós que ouvimos, você tem que considerar o quê? Você tem que desenvolver filtro. Espera aí, tem pessoa e obra? Tem pessoa e obra? Tem pessoa e obra? Você está me entendendo? Porque agir a gente vai aprendendo. Obviamente, por exemplo, o texto de Efésios que fala sobre o enchimento do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, ele vai falar que quando a gente é cheio do Espírito, a gente canta no Espírito do salmista. E o salmista, os salmos são das batalhas da vida. Então, obviamente que existem as batalhas, as lutas, as dificuldades. A Bíblia dá instrução sobre tudo isso. Mas uma história tem que ser levantada entre nós. Que história é essa? Pessoa e obra de Cristo. Amém? Primeira história. Segunda história que se dá no Monte Moriá. Essa história se dá com Davi. 1 Crônicas, capítulo 21. Abram lá. Em 1 Crônicas, capítulo 21. Deixe-me ler apenas primeiro o versículo 1, que eu preciso fazer uma explicação sobre ele. Olha o que diz. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Meus queridos, quem que se levantou contra Israel? Satanás. E ele incitou quem? Davi. Tá claro? Abram em 2 Samuel 24. Segura aí 1 Crônicas e abrem em 2 Samuel 24. Versículo 1. Veja o que diz.
contando a mesma história, tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Opa! Peraí. Quem que incitou, de acordo com Samuel, o povo a levantar o censo? O Senhor. Mas peraí. É o Senhor ou é o diabo? Deus pode tentar alguém? Então o texto está errado. Mas como a Bíblia não erra, o texto não está errado. O texto está ensinando o quê? Que o Senhor virou para Satanás, porque nós temos que lembrar que Satanás é nosso inimigo, mas para o Senhor, Satanás é um servo. Faz sentido? Não é para ser temido, mas é para ser cuidado, porque ele é um inimigo, feroz inclusive, mas ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nada sem a permissão de Deus. Vocês lembram de Deus olhando a terra e Satanás vindo de passear por ela? O Senhor chamou Satanás, lá em Jó, capítulo 1, o Senhor chama Satanás e diz o quê? Observaste o meu servo Jó? Qual é seu nome, querida? Qual é seu nome? Vitória. Já pensou Deus chamando Satanás e você observou a Vitória? Ou o José? Ou o Timóteo? Vocês estão entendendo? Deus pode fazer isso. E Satanás vira e diz: não, Jó tem que te adorar mesmo, o senhor encheu ele de coisa boa. E aí Deus vira e diz: tá bom, toca em tudo que ele tem, mas não toca nele. Tirou os 10 filhos e todos os bens num dia. Tirou tudo que ele tinha. Ele levanta a voz em adoração e diz o quê? O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. Simples. Satanás volta uma segunda vez. O que Deus faz? Vem cá. Observaste o meu servo Jó, ainda que você tenha me incitado contra ele? E ele diz assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Satanás está dizendo o quê? Satanás estava diante do Senhor. Ele não podia mentir para o Senhor. Satanás está falando uma coisa que é uma realidade para nós. Nós desesperamos diante da morte. E aí Deus falou o quê? Tá bom. Toca em tudo que ele... Toca na saúde dele, mas não toca nele, na vida dele. Satanás foi e pôs uma doença de pele. Uma doença gravíssima. E ele ficou um tempo que nós não sabemos quanto. Alguns estudiosos sugerem de 3 a 6 meses com essa doença. E não apenas isso. Nunca diga não dá para ficar pior. Porque Satanás se encarrega de levantar 3 amigos que acusam ele. Quando você pega, se não me engano, o capítulo 24, acusam ele de não ter cuidado das viúvas, não ter cuidado dos órfãos, de ter lesado os órfãos. Uma mentira, tanto que o Senhor diz que vocês falaram a respeito do meu servo Jó, o que não era verdade. Então eles foram usados por Satanás nessa situação. Então, queridos, nós precisamos entender, para compreendermos de forma adequada aqui, nós temos que entender o seguinte: havia um problema em Israel. Qual era o problema? Soberba. E Deus fez o quê? Eu preciso corrigir o problema de Israel. E Deus pode levantar, inclusive, Satanás para nos atacar. Vocês estão entendendo? Para tentar roubar a paz e a alegria da gente. Certo? Volta a 1 Crônicas 21. Deixa eu ler o texto.
Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Deixa eu parar aqui de novo. Meus queridos, 1.570.000 soldados. Vocês sabem qual é o número de soldados do exército dos Estados Unidos hoje? 2 milhões. Vocês sabem qual é o número do exército da China? 3 milhões. Só que eles têm 1.300.000.000 de pessoas. E aí eles têm 3 milhões. Israel é uma tripinha. Ela tem 160 quilômetros de largura. 160 quilômetros a gente vai até onde? De Maringá a Prudente. De Maringá a Prudente. Um pouco para frente de Londrina. E, se não me engano, são 480 de comprimento. É daqui a Curitiba. 1.570.000 soldados em Israel. Por que Davi foi tentado nisto? Porque Davi inflou. Olha aqui. Virei o cara. Vocês estão me entendendo? Olha o poder que a gente tem. Queridos, não é pouca coisa. Mas não é pouca coisa. Então, assim, versículo 7. E aí, no finalzinho aqui do capítulo, vai aparecer o Monte Moriá. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, a Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te peço. Escolhe uma delas para que eu te ofereça. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante de teus adversários, ou a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Deixa eu parar aqui de novo. Deus se arrepende? Deus se arrepende. O texto está dizendo. Só que o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento, porque o nosso envolve um pecado, o de Deus não. O arrependimento de Deus sempre é o seguinte: ele ia usar de misericórdia, se arrepende e usa de juízo.
Ou ele inverte. Ele ia usar de juízo, se arrepende e usa de misericórdia. Deu para entender? Então está diretamente ligado ao juízo e à misericórdia de Deus. Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, e a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, disse o anjo. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. 4 é o quê? Toda a terra. Essa história é para quem? Para toda a terra. Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome-a o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares dou tudo. Tornou Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã aquele lugar, a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 22:1. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor e o altar do holocausto para Israel. Onde é que o templo foi construído? No Monte Moriá. A segunda história se dá no Monte Moriá. Qual é a história? A casa de Deus não pode ser edificada senão com arrependimento. Não há espaço para arrogância e soberba no nosso meio. Não há. Não há espaço para intransigência no nosso meio. Não há. Não há. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Pelo contrário, todos nós somos ruins. Mas, se você quer amadurecer, você vai entender o que Paulo fez na evolução dele. Paulo começa o ministério dele dizendo que ele não é em nada inferior aos demais apóstolos. No meio do caminho, Paulo diz que ele é um com os apóstolos. Mas no final do caminho, Paulo diz que dos pecadores, ele é o principal.
O nosso caminho é para baixo. Porque é o caminho que nos leva para cima. É um caminho de arrependimento. Não há como ter espaço para arrogância na casa de Deus. Davi quis saber o número do exército dele. Por anos eu participei de uma igreja denominacional. E o relatório anual e eu fazia o relatório de todas as igrejas. Eu fazia o relatório de qual igreja que tinha crescido e que não tinha. Gente, eu olho para trás e penso, Senhor, que tristeza. Queridos, pode ter ministério mais frutífero que o do nosso Senhor? Você acha que existe qualquer ministério mais frutífero que o do nosso Senhor? Quando o nosso Senhor foi assunto aos céus, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. 500. É um grande número? Não. Porque o Senhor não olha como olha o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os irmãos conseguem compreender isso? Na parábola dos talentos, um irmão recebeu 5 e multiplicou 5. O outro recebeu 2 e multiplicou 2. Deixa eu te perguntar. Se eles fossem pastores, que igreja você seria tentado aí? Talvez na maior. Opa, tá dando certo o negócio. Você está me entendendo? Mas Deus não vê como vê o homem. O de 5 foi 100% fiel. O de 2 foi 100% fiel. Porque o Senhor não premia o tamanho da obra. O Senhor premia a fidelidade à obra. Os irmãos entendem? Ananias, que orou para que as escamas de Paulo caíssem, aparece uma vez na Bíblia. Mas ele orou por Paulo. Gente, nós temos que pedir a mente do Senhor. Nós temos que aprender a pensar segundo o Senhor, com a mente do Senhor, da forma do Senhor. Faz sentido? Aí, o que acontece? Deus sempre promove a solução. Porque ele diz para Davi, você escolhe o que você quer. E aí Davi falou, não caia eu na mão dos homens, caia eu na mão do Senhor, porque ele é misericordioso. E aí ele falou, Senhor, traz a peste. Aí veio a peste. 70 mil num dia. Num dia. Só que aí o anjo parou na eira de Ornão, Jebuseu. Jebuseu é aquele que nasceu em Jebus. Jebus é o nome antigo de Jerusalém. Então ele era um nativo dali. Davi não. Davi veio morar. Davi é natural de Belém. Ele veio morar em Jerusalém. Ornã, não. Ornã era dali. O que Ornã estava fazendo? Debulhando o trigo. Ele estava numa eira. Uma eira é um pedaço de cimento onde você pisa o trigo. Por que você precisa pisar o trigo? Porque você precisa tirar a casca do trigo. Senão, o grão não morre para germinar. O que Deus precisa fazer na igreja dele? Tirar o melhor nosso. Tudo aquilo que é bonitinho, meu nome, minha posição, meu título, Deus precisa tirar. Tem um irmão antigo chamado, ele já faleceu há uns 30, mais 30 anos, irmão Antônio Buchaim.
Ele pregava sobre o novo nascimento. Imagina um homem bravo. Um pregador bravo. Se algum irmão estivesse mascando chicletes, ele... Irmão, vai lá e joga. Um irmão das antigas, mas brabo. Né? A gente ouvia ele, quando me converti, eu tinha 15, 16 anos, a gente ouvia ele, mas assustado. Só que os irmãos, ele era um homem de Deus, evangelizava lá na Amazônia, tinha barco, ia lá evangelizar os ribeirinhos, isso há 40 e tantos anos atrás, sem condição nenhuma. Quando os irmãos iam apresentar ele, então, irmãos, esse daqui é o pastor missionário. Irmão, servo. Irmão, não fala bem de mim. Aliás, vocês me amam. Olha como é que é delicado, porque a Bíblia diz que as pessoas têm que ser honradas. Só que olha o que a Bíblia também diz, que o homem é provado nos louvores que recebe. Então, dependendo do jeito que vocês falarem, vocês me empurram para a prova. Delicado, né? Mas muito delicado. Vocês estão entendendo? Então, o que nós entendemos aqui? Que havia uma arrogância dentro de Davi. Davi foi rejeitado, gente. E ele chegou ao lugar de rei de Israel. Ele reinava sobre um exército de 1.570.000 homens. O Putin não tem esse exército. O exército da Rússia, se não me engano, são 900 e tantos mil homens. Agora que andou morrendo um tanto lá na Ucrânia, eles andaram pregando presos para irem lutar. Você imagina um jovem desprezado. Lembra quando Samuel foi ungir Davi na casa de Jessé? 8 filhos. 8 é o quê? Reinício. Quantos estavam lá? 7. Número perfeito. Tá bom. Samuel olhou, veio o primeiro. Ele olhou e falou, certamente está perante mim o futuro rei de Israel, porque era um soldado. O que Deus falou para ele? Não atentes para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E pegou um sujeito que era rejeitado. Existem estudos que sugerem que Davi talvez não fosse filho legítimo, porque ele era ruivo. E ruivo não é da natureza do judeu. Judeu não é ruivo. Então ele estava lá porque você é agregado, você é bastardo. Então existem estudos, mas isso nós não temos uma comprovação bíblica. Por isso que no Salmo 51, ele diz que em pecado me gerou minha mãe. Só que ali a gente entende, e você vai continuar entendendo assim por enquanto, a gente entende que nós nascemos numa condição pecaminosa, sem Deus. Vocês estão entendendo? Mas existem estudos que sugerem isso. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Que esse sujeito desprezado foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou um ponto em que ele não tinha mais inimigo para vencer. O que ele fez? Ficou no palácio. Foi tomar um banho de sol no telhado. O que aconteceu lá? Viu uma mulher nua, tomando banho de sol, Batseba. Os estudos dizem, porque o versículo diz assim, na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. Por que Davi era para ter ido para a guerra e ele não foi? Ele não foi porque não tinha mais inimigo grande para ser vencido. Não havia mais necessidade. Quando nós estamos sem grandes lutas, nós nos acomodamos. E Satanás pode nos tentar profundamente. Mas não foi o suficiente para resolver o problema de Davi.
entrou a soberba. Ele mandou levantar o censo de Israel. Ele foi incitado, ele e mais um tanto da nação, foi incitado, e aí Deus veio e corrigiu o pecado da soberba. Então, qual é o pecado que está sendo tratado aqui? Soberba. Então, o que Deus usou? Deus usou Ornã para falar com Davi. Davi, vou te colocar na frente de um homem que entendeu o que eu quero de você. Queridos, às vezes Deus nos fala por um espelho. Às vezes Deus nos fala por um espelho. Ele coloca uma pessoa perto de nós que vai servir de espelho para nós, no bom e no mau sentido. Então, por exemplo, Jacó, o que significa? Enganador. Qual era o homem mais enganador de todo o Oriente Médio? Jacó. Como é que Deus tratou ele? Pois do lado de Labão, que era o segundo homem mais enganador de todo o Oriente Médio. Jacó, vou te mostrar a tua natureza. Trabalhou 7 anos por Raquel. E isso lhe foram como que poucos dias. Vocês estão entendendo? Aí vem e é enganado. O sogro põe a mais velha, Lia. E aí ele casa com Lia. É complicado, né? Como que não percebeu à noite que não era mulher? Ele devia ter tomado um porre. A gente supõe, para não ter essa percepção, certo? Mas a gente acha, né? Então, assim, às vezes Deus faz isso. O que Deus fez agora com Davi? O inverso. Davi, você está vaidoso, está arrogante, está soberbo. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar um irmão que entendeu como é que funciona o meu reino. Queridos, a Bíblia compara nós como sementes de trigo. Porque Jesus foi comparado com uma semente de trigo. João 12. Chegam André e Filipe para Jesus e diz assim: Senhor, os gregos querem te ver. Nós temos que lembrar que os gregos eram a cultura. Lembra que a plaquinha de Jesus foi escrita em hebraico, em romano e em grego? Aquilo era um recado de Deus para o mundo religioso, hebraico, o mundo político e militar, os romanos, e a cultura. De que, tudo que eu penso nessas 3 áreas é encontrado na cruz do Calvário. Por isso que, meus queridos, nós não defendemos esse ou aquele. Nós levantamos o nosso Senhor na nossa vida. Amém? De forma simples. Eles chegam e dizem: Senhor, os gregos querem te ver. É como se Jesus fosse convidado para ir palestrar na ONU. Jesus vira e diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que ele está dizendo? Eu preciso morrer. Eu preciso morrer. Para quem eu sou, para onde Deus me põe, para onde Ele me coloca, eu preciso morrer. Meus queridos, meu pai plantava trigo. Cansei de pegar peneira e abanar. Você esfregava o trigo na peneira, jogava para cima e o peso faz com que a semente caia antes, a casca vai caindo devagar, e aí você tirava a peneira e ia derrubando a casca no chão. A casca é o que impede a semente de morrer. Deus vai colocar alguns de nós aqui em lugares altos? Vai. Alguns de nós que não formos para os lugares altos, podemos ficar vaidosos? Podemos. Meus queridos, rico pode ser vaidoso, tanto quanto pobre pode ser vaidoso. Não tem diferença nenhuma, porque o problema está no coração nosso, não está na condição financeira nossa. Então você vai ser tentado em
subir no salto, subir nas tamancas. E todo avanço que você tiver, todo avanço que você tiver, é o Pai Celeste na tua vida, não é você. Porque eu e você somos pobres pecadores, complicados. Se tirar Cristo de nós, o nosso coração é um inferno em miniatura, como diz um dos escritores. Então nós somos maldosos, ruins, falantes, brincamos com o que não devemos, temos arrogância, nos achamos melhor que os outros, nos comparamos, criticamos os outros, tentamos tirar o pequeno cisco do olho do outro quando temos uma trave no nosso próprio. Meus irmãos, tudo isso é arrogância. A igreja de Deus não pode ser edificada com isso. Faz sentido? O que o Senhor tem que fazer? Debulhar o trigo, para que ele possa morrer. Então, a partir de hoje, todo o teu melhor se devolve ao Senhor. Todo o teu melhor se devolve ao Senhor. Você tem ouvido falar aí de que o povo está assustado com a política e estão pensando de mudar de país? Eu tenho ouvido algumas pessoas falarem sobre isso. Meus queridos, a minha resposta para ele é tão simples. Meu querido, deixa eu te perguntar. Você vai mudar para defender o quê? Porque você tem algum patrimônio aqui? Ou tudo que você tem é do Senhor? O livro de Hebreus diz que os irmãos tinham por gozo o espólio dos bens. E a gente se agarrando ao que não é nada. Vocês estão me entendendo? Deus precisa tirar de nós o nosso melhor. Deus precisa tirar de nós toda a vaidade que há, toda a arrogância que há, toda a perfeição que há. Ele precisa tirar de nós. Vocês estão entendendo? Quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Levanta alto. Levanta alto. Como o nome diz, a gente é o quê? Perfeito. Imagina o trabalho que nós não vamos dar para os outros. Porque um perfeito erra? Não. Então, na cabeça da gente, o outro sempre vai estar errado. O que Deus tem que fazer? Tirar a casca da gente. Faz sentido? E ali, então, o templo foi edificado. Você quer uma beleza do templo? Uma beleza do templo de Salomão? Foram 137 mil trabalhadores. Essa empresa de um porte enorme, certo? Só que a Bíblia ensina que eu e você somos pedras vivas, certo? Então, este templo, esta sala, funciona como um templo. Esqueçam o que eu disse. Vocês estão me entendendo? Mas este templo verdadeiro são as 50 pedras, uma colocada do lado da outra. Você quer ver a beleza? Diz que as pedras foram talhadas na pedreira, de tal maneira que quando elas foram encaixadas no templo, não se ouviu som de martelo. O que quer dizer? Quer dizer que eu, no meu tempo devocional, Deus vem me aparar esta. Para que quando eu me reunir com vocês, eu não tenha uma aresta que machuque um de vocês. O que acontece? Não temos tempo com Deus. Aí reunimos aqui, cheio de aresta, cheio de mau humor, cheio de falação, cheio de fofoca,
cheio disso, de crítica, de comparação. Eu não conheço vocês. Eu não conheço. Então, daqui a pouco eu vou embora, graças a Deus. Então, se eu falei alguma coisa que coube, é do Espírito, porque eu não conheço os irmãos. Os irmãos estão entendendo? Aí, tem som de martelo aqui, pá, 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 às vezes de marreta, pum. E a gente, ao reunir, é cheio de problema. Cheio de problema. Sabe por quê? Porque no tempo devocional nosso, nós não estamos sendo limpos. A pedra do templo, ela foi feita lá na pedreira. Quando nos reunimos, é para subir um suave aroma ao nosso Senhor. E não para a gente estar enroscado um com o outro, com problema com isso, com aquilo. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Oh, meus queridos. Quem aqui é briguento? Levanta alta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você continuar a leitura no capítulo 22, depois você chega em casa e lê. Davi vira e diz para Gade: o Senhor me deu ordem, me permitiu edificar a casa do Senhor. O Senhor me permitiu fazer isso. Mas, quando eu fui edificar, o Senhor me falou: Davi, você não vai me edificar uma casa, porque há muito sangue na tua mão. Eu levantarei um filho teu que me edificará a casa. Meus irmãos, sabe o que significa o nome Davi? Davi significa amado. Ele era amado, mas ele era guerreiro, briguento. Ele era amado, mas ele era briguento. Na hora de edificar a casa do Senhor, ele foi proibido de edificar. Aí, a sequência do texto diz assim: eu levantarei um filho depois de ti, o seu nome será Salomão, este filho será homem tenro e gentil. Sabe o que significa Salomão? Pacífico. Quem que edifica a casa? Gente. Meus irmãos, é lindo ou não? Mas é lindo. É lindo. Mas é lindo. Quando eu entendi isso, no meu primeiro casamento, eu entendi que eu tinha que parar de brigar. Tem gente que é briguento para fora. Eu era briguento para dentro. Ficava 2 semanas sem conversar. Quem aqui faz caras, bocas e bicos? Levanta a mão. Então, é briguento para dentro. Briguento do mesmo jeito. O que acontece? Não edificamos nem a nossa casa espiritual, nem cooperamos na edificação da casa do Senhor, que é a igreja. Amém? Já estou falando a 1h40. Vamos parar. Ajuda. Davi vira para Gade e diz assim: não oferecerei sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Mas, queridos, o nosso Senhor pagou todo o preço. Pagou. O que nos custa? Nos assentarmos diante disso. De um jeito simples, como um filho que está diante do Pai, ouvindo a voz do Pai. Então, pessoa e obra de Cristo, quebrantamento. Pessoa e obra de Cristo, quebrantamento.
Pessoa e obra de Cristo, quebrantamento. Amém? Curva sua cabeça, deixe-me orar. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo teu amor e a tua bondade. Ajuda-nos a vivermos o que o Senhor nos falou essa noite. Ajuda-nos a vermos Cristo e este crucificado. Mas ajuda-nos também a nos quebrantarmos. Precisamos do Senhor. Por isso, nos socorre nisso. Eu oro em nome de Jesus. Amém.